Chantal, então um prazer ter você aqui no nosso episódio de Compliance Influencers, nessa série de 8 episódios de videocast que a gente está fazendo com Compliance Influencers, com nomes conhecidos aqui no mercado e também que se destacam nessa área de Compliance, porque a ideia justamente dessa conversa é a gente bater um bate-papo aqui durante 1 hora e conversar um pouco sobre quem é Chantal Pilet, como que ela acabou nessa função aí de Compliance, mas também gestão de risco e outras questões, como que você veio para aqui, quais que são as suas paixões também, para a gente conhecer os profissionais por trás aí dessas grandes carreiras de sucesso, que isso com certeza várias pessoas já conhecem. Mas aí antes de passar para a Chantal, que atualmente está como diretora na Kroll, eu queria me apresentar. Eu sou também a Chantal Castro, então a gente tem a gente divide esse nome, né, tão diferente, ainda mais no mundo do compliance, ter 2 Chantals. Então aqui nesse videocast vocês entendem que definitivamente existem 2, que são 2 diferentes. Então eu sou a Chantal Castro, gerente anticorrupção do Pacto Global da ONU, Rede Brasil. E queria já, então, passar para você também se apresentar, Chan, e falar um pouquinho da sua vida, da sua família, onde você nasceu, se você é aqui de São Paulo mesmo ou não. E depois a gente vai percorrendo aí a sua carreira também, batendo um papo. Muito bom. Bom, Chantal, um prazer imenso estar com você hoje, nessa tarde de sol aqui em São Paulo, né? Muito obrigada pelo convite, realmente uma honra fazer parte aqui desse podcast, desse grupo de colegas que estão aqui influenciando o mundo do compliance por um mundo mais justo, mais correto, mais transparente. Então, prazer imenso participar com você hoje. Bom, tem uma brincadeira que a gente nunca deixa de fazer o comentário, além da minha alegria de estar aqui com você, é uma alegria de conhecer uma Chantal, acho que você foi a primeira Chantal que eu conheci, e nós duas aqui participando desse mundo de anticorrupção, né, e com esse propósito tão forte que me guiou até aqui, já entrando um pouco na sua resposta, na sua pergunta. Bom, Chan, eu sou de São Paulo, né, eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, eu sou a mais velha e tenho mais 2. Os meus pais são do interior paulista, de São José do Rio Preto. Meus pais vieram para São Paulo lá nos anos 70 para estudar e estudaram direito, né? Mas uma família simples, humilde do interior paulista que vieram aqui começar a vida deles e foi justamente no mundo do direito, da advocacia e tal. Então eu nasci aqui em São Paulo já, nasci com uma estrutura familiar bastante robusta, bastante completa, tive uma boa educação, uma base familiar e uma base de educação bastante importante, estruturada. E lá com os meus 17 anos, a minha mãe já advogava. Minha mãe foi até o Tribunal de Justiça aqui em São Paulo e eu fui acompanhando, né? Fui levar, e eu lembro que ela estava com a pasta, e antigamente nós mulheres para ir no tribunal tinha que ir de salto, e eu lembro da cena da minha mãe subindo as escadas. Cena de filme, né? Eu tenho, assim, claro, esse momento na minha vida. Minha mãe subindo o tribunal, as escadas, e eu senti o vento da justiça, né? Que eu atribuí ao vento da justiça quando eu transpasso a porta do Tribunal de Justiça aqui na Praça da Sé. E ao sentir o vento da justiça, tinha lá a representatividade, né, da justiça, eu decidi lá, nos meus 17 anos, que eu ia começar a minha carreira no mundo jurídico para percorrer ali a busca por uma justiça. E ainda que era muito utópico, né? O que será que é essa justiça? Mas o vento me fez tão bem. Devia ser alguma coisa muito boa. Que bom, que bom. Devia ser uma coisa muito boa. Eu sempre, Chan, fui uma menina muito curiosa e muito... Quando eu penso na minha criança, né? Que eu sempre sou... Ontem eu fiz uma participação que eu falei muito da minha menina interior. Ela convive aqui comigo o tempo todo. Ela que me guia. E essa menina, ela tem muita, muita vontade de ver um mundo onde as pessoas são respeitadas, que elas têm espaços de equidade, de igualdade. Eu lembro muitas vezes em assistir desenhos ou assistir programas em rede nacional e mandar carta. Eu mandava carta para a nossa época das Rua cartas. Humaitá, caixa postal, caixa postal, e reclamando do episódio anterior, que eu achei que foi um pouco injusto o que aconteceu com aquela cena. Então eu sempre fui um pouco revoltadinha. E aí o que me trouxe, o que me faz viver e me vibrar é eu não me conformar.
né? Eu sou bastante inconformada. Que eu acho que faz bastante sentido na nossa carreira aqui de compliance, é não estar conformados com a situação a qual. E sempre tem algo para mudar e a gente tem que conseguir se levantar, né? Para situações que não estão em conformidade. Então, desde muito jovem, eu fui essa menina que me levantei, muitas vezes para situações que não me pareciam estarem totalmente adequadas, ou que para todos poderia ser, porque era a maneira como a gente convivia. E eu sempre fui aqui, calma, não me parece fazer sentido. Então, comecei minha carreira por aí, na busca dessa igualdade, dessa justiça, para o máximo possível que as pessoas pudessem ter o conforto de ter os seus desejos e as suas oportunidades. Não, bacana ver uma pessoa tão nova, né, jovem, já com essa inspiração forte, né? Porque eu entrei no direito sem saber o que eu estava fazendo ali, mas rapidamente me apaixonei também pela matéria, primeiro, pelos estudos, depois pela profissão. E aí você fez direito aqui em São Paulo. Pois como é que foi o seu início de carreira profissional? Eu fiz uma faculdade que se chama Faculdade Ibirapuera, que é a mesma da Roberta Codinoto, inclusive, ali em Moema, onde eu morava. E durante a faculdade, que era uma faculdade lá, eu me formei em 2005, né? Entrei em 2000. Na minha concepção, a gente ainda não tinha ali faculdade de primeira linha, o que era faculdade de primeira linha. Eu fiz uma boa faculdade, sob a minha ótica, mas, de fato, depois eu tive que buscar uma complementação. E eu busquei isso com o mestrado internacional que eu fiz na Universidade de Paris, porque, de novo, pela minha curiosidade, eu queria muito entender o que funcionava, como era o mundo, né? E aí eu estudei francês, preparei todos os meus dossiês para 3 universidades em Paris e fui aceita em uma. Então, passei um ano em Paris estudando esse mestrado internacional em direito do comércio internacional. Neste momento, eu fui para Portugal, onde eu fiz um estágio, num escritório também. E aqui eu fui um pouco abusadinha também, porque eu lembro que eu tinha que buscar um estágio, sabe, Xan? Quando você faz o mestrado, lá você faz 9 meses indo para a faculdade, depois 6 meses que eu teria que fazer um estágio como complemento. E, óbvio, você manda todos os seus currículos. Imagina, eu tinha 22, 23 anos, uma mocinha. Não tinha um percurso acadêmico todo europeu. E comecei a mandar candidaturas para a Europa toda. E em Portugal, além de mandar o meu currículo, eu comecei a ligar. Né? E aqui é um pouco de... eu conto essa história um pouco para as coisas... Você até busca, mas você tem que fazer sempre um pouco mais de esforço, né? Sim. Então, além de mandar os CVs, eu ligava para perguntar para a pessoa. Recebeu? Recebeu. E numa dessas ligações, a secretária me passou a ligação para o sócio do escritório, que falou, é verdade, deixa eu procurar aqui o e-mail. Recebeu o e-mail. Acho que não foi nem e-mail, na época era carta. E me convidou para passar 6 meses em Lisboa, onde eu também trabalhei com comércio internacional. E aí comecei a minha jornada na parte de direito empresarial. Que legal, que legal. A gente tem um nome igual e também coisas parecidas também, que eu também sempre comecei trabalhando com contratos internacionais também. Então, olha. E aí, como que foi disso para a gestão de riscos, investigações, outras áreas que estão, às vezes, até mais relacionadas com o compliance, como a gente entende hoje? Pois na verdade, tudo que eu já fiz sempre foi gestão de riscos, né? Nos contratos, o que a gente tem que prever é quando o contrato dá errado. Eu sempre faço isso. E como eu trabalhei muito com contratos empresariais, aquisição, né? Depois eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com M&A. Então, numa época do boom do M&A do Brasil, né? Sim. Em 2008, 2009, o Brasil aberto para o mundo, globalização, enfim. Sim. E nessa ocasião, então, como é que nós já avaliávamos as empresas brasileiras como targets, né, dessas aquisições? Então, já com uma gestão de riscos, avaliação de risco, cálculo de risco, né, com due diligence. E nos contratos, já prever situações hipoteticamente adversas. E nessa minha curiosidade, já desenhando nos contratos quais seriam as possíveis soluções. Então, basicamente, há muito tempo, apesar de eu ter o label de compliance só depois de 2013, quando efetivamente eu entrei na área,
Gestão de riscos, advogados, a gente já faz o tempo todo, né? A gente faz a vida toda, na verdade. Eu comecei efetivamente a minha vida de compliance quando, em 2012, 2013, começamos a presenciar e a assistir a Lava Jato. Isso. E a lei, né? Também, a lei de corrupção. Mas a Lava Jato foi um grande estopim, assim, porque nós que éramos advogados contratualistas, a gente ficou... E nessas aquisições, nessas transações, a gente ficou bastante preocupado, né, com as transações que estavam acontecendo na época. Começaram as investigações de DOJ. E o dia que eu tomei a decisão de que eu ia turn around, assim, que eu ia mudar completamente, ia sair da minha cadeira e buscar a posição de compliance, era o dia aqui em São Paulo. Você não estava aqui, eu acho, você não morava aqui ainda. A Avenida Paulista começou uma confusão por causa de 20 centavos. Não sei se as manifestações. Manifestações por causa de 20 centavos. E eu trabalhava na época na Paulista e eu vi o povo brigando por causa de 20 centavos. Chegava... Que não era os 20 centavos. Não, mas era... Foi depois que veio depois. Era um estado de cansaço da população brasileira, com um descaso, né? E, obviamente, de uma forma muito sistêmica, eu chegava à noite e via o Jornal Nacional com tudo que nós estávamos assistindo das investigações que estavam sendo conduzidas, né? Com grandes contratos, público-privado, enfim. E eu falei, olha, de novo, é Chantalzinha, isso não está certo, né? Vou buscar, apoiar e buscar, de novo, equidade de oportunidades para as pessoas. Porque não está certo um tá reclamando de 20 centavos. E um tá levando tanto mais. Né? E aí você encontrou, na época, cursos dessa área? Porque hoje tem bastante. Mas no Brasil não tinha. Mas naquela época não tinha. Aí eu saí de novo do país, aí eu fiz Academia Internacional de Anticorrupção em Viena, que eu super recomendo. E daí, nessa ocasião, de novo, eu voltei a morar fora, aí eu passei uns 3, 4 anos fora, e fora passei várias certificações, né, relacionadas à investigação, anti-money laundering, me preparando para voltar ao Brasil, que cá estou nessa luta incessante. Mas que bom que agora tem alguns cursos aqui muito bons aqui no Brasil, né? Majoritariamente em São Paulo, mas em outros lugares também, porque falta mesmo, né? O que a gente tem conversado aqui nos episódios do videocast é que os compliance officers hoje têm formações diversas, porque não existe uma faculdade de compliance. Não. Então, de todas as áreas, economia, administração, engenheiros, etc. Mas talvez jovens que queiram seguir essa carreira mais para frente, talvez já encontrem mais oportunidades de estudar isso aqui. A gente sabe que para quem tem a oportunidade de estudar fora também é ótimo. A nossa lei anticorrupção também se inspirou em legislações lá de fora, então foi um movimento que veio mesmo de fora para cá, mas a gente tem sentido que precisa de especializações para falar disso, e até também entrando na minha próxima pergunta, para entender assim, o que é compliance, o que você entende como compliance, e o que você entende como gestão de risco dentro de uma empresa. Anda junto, é o mesmo departamento, então tem aqueles departamentos que é compliance, gestão de risco, integridade, sustentabilidade, tudo junto, ou tem que separar? Como que você vê isso, se você tivesse que organizar os departamentos dentro de uma empresa? Sim. Acho que a melhor maneira da gente explicar um pouquinho como funciona, né, esses mecanismos de defesa das organizações é com olhares de governança, governança corporativa. Sim. Então, a gestão de riscos, ela é uma das ferramentas da governança. A governança está ali para zelar pela continuidade de uma atividade. Então, tem que ter uma boa governança que estabelece que as pessoas que estão ali gerenciando aquela atividade... Não nem falar de negócios, porque a associação também tem que ter uma boa governança. Então, uma atividade mesmo. Tem que gerir com cautela, com zelo, livre de conflitos de interesses e buscando a perpetuidade daquela atividade no longo prazo, né? Uma visão muito de longo prazo. E uma das ferramentas para que essas pessoas, né? Porque governança é formada por pessoas. Uma das ferramentas é a gestão de riscos. E a gestão de riscos engloba o compliance, controles internos e auditoria interna. Tem ali, dentro dessa ferramenta, como se fosse uma caixa de ferramenta, e dentro
Tem ali alguns componentes. E então eu vejo o compliance, a estrutura de um programa de compliance e os componentes do compliance como uma ferramenta, não, como um componente da ferramenta que é a gestão de risco, sabe? Entendi. E depois a gente pode falar da ética. Da integridade, da ética, como que isso se encaixa nessa isso caixa? É o por cima. Aí isso é um pouco mais assim, lúdico, uma coisa muito mais ideológica. Porque a ética, Xan, ela vai por cima da governança. Não adianta eu ter um super estabelecimento de um sistema de governança bem feito, um contrato social, um estatuto bem desenhado, que limite poderes, que eu faça a escolha de um conselheiro, de uma conselheira, que tenha um super de um currículo. Se por cima de tudo isso eu não tiver uma camada de integridade, que eu escolha as pessoas certas, que vão tomar as decisões certas, que serão éticos na tomada de decisão. Porque se não tiver essa ética corporativa, né, essa integridade corporativa que cobre tudo, envelopa tudo, não tem compliance, não tem controle interno que para em pé, né? Então é legal isso que você falou, porque é uma visão que eu compartilho também, que as caixinhas, digamos assim, ou as ferramentas dessa caixa maior, podem até ser gestão de riscos, controles internos, compliance, e que pode, de alguma maneira, ficar num departamento separado dentro da empresa. Mas a cultura de integridade e a ética é a área de compras que tem que ter, a área financeira que tem que ter, a área de marketing que tem que ter, a alta administração, os estagiários. Todos. Não adianta, não é algo que só o compliance tem que cuidar, né? Não. Porque senão... O compliance faz a instrumentalização, né? A gente instrumentaliza, quer dizer, cria mecanismos corporativos para que a coisa aconteça. Então, eu estabeleço qual é a regra de due diligence de um fornecedor. Olha, este fornecedor, por estar nesse nível de risco, deveria passar por esse nível de escrutínio. Esse é um procedimento de compliance. Sim. Mas no momento crítico de uma companhia, de uma organização, de uma instituição, que eu preciso fazer uma contratação que não siga os padrões aqui de processuais, mesmo fora do processo, a gente toma uma decisão ética. Né? E às vezes tem regras, né, que o compliance está olhando mais para regras, e tem situações antiéticas, que também são coisas diferentes, né? E que a empresa às vezes tem que pensar se faz sentido tomar um caminho, tomar uma decisão, porque aquilo pode até não ferir uma política que já está escrita, porque para escrever políticas a gente também tem que tentar antever aí as situações, mas que pode não ser legal para a empresa em outro sentido, né? Então... E por isso que essa cultura de integridade tem que estar em todas as áreas, porque todas as áreas, querendo ou não, tomam decisões. Exato. Também em nome da empresa. Um corpo único. E você que teve também experiências em multinacionais, então além da experiência internacional aí como estudante, trabalhando também, mas falando de multinacionais, você acha que existia ou ainda existe uma diferença desses sistemas aí de integridade, compliance, empresas que estão lá fora e as que estão no Brasil, ou a gente já está num padrão também bem robusto, bem sólido, que poderia ser equiparado com empresas multinacionais? Minha percepção, Chantal, é que com a sistematização, né, de várias legislações acerca do combate à corrupção e de uma estruturação de programas de compliance, como prevenção, né, a atos de corrupção, enfim, as empresas que têm, mesmo as brasileiras, mas que concorrem no mercado internacional, tendem a ter uma maturidade alta, maior, né, de governança e de compliance, porque a régua é um pouco mais alta, quer dizer, tá todo mundo, se eu tiver negócios na Inglaterra, eu tenho que observar o QBA, se eu tiver qualquer relação com os Estados Unidos, quando a lei voltar, estar em vigor, o FCPA, e com isso, então, a gente organiza de forma um pouco mais sistêmica. Os programas de integridade são mais ou menos a mesma coisa. Eu tive muita sorte, né? Eu me sinto muito privilegiada de ter trabalhado num grupo francês, porque na época que eu estava na França, eu estudei muito, 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 e me dediquei à Lei Sapin 2, que é a lei francesa anticorrupção, que eu sou apaixonada. Tem capítulos de livros sobre o tema, que, diferentemente das outras legislações, ela obriga as empresas francesas a implementarem os programas de anticorrupção. Então, com isso, as empresas francesas, mesmo as que estão
dentro da sua jurisdição. Não precisa ter negócios fora. Mesmo as francesas que têm lá na mesma jurisdição são obrigadas a ter um programa de compliance sob pena de multa. Então, diferentemente da nossa legislação brasileira ou do FCPA, que, olha, você ter um programa é uma medida mitigadora de multa. É um diferencial, digamos assim. Isso, para redução de multa, se você tiver um ato de corrupção, a legislação francesa faz o contrário. E eu tive a oportunidade, né, de constituir o programa de compliance anticorrupção de uma empresa francesa, sob a égide de uma lei me dando toda uma cobertura de obrigatoriedade. E que eu acho que é isso que muito falta para as empresas brasileiras, não só no combate à corrupção, mas quando nós estamos falando aí de prevenção à violação de direitos humanos, de ter uma regulamentação que obrigue, né? Pouco que seja condição sine qua non para que as empresas continuem a operar. E será que, apesar dessa obrigação da legislação francesa, e que de início as empresas devem ter ficado meio receosas e meio, poxa, vou ter que fazer um investimento agora nisso. Mas será que hoje, depois da vigência da lei, elas veem um benefício em ter um programa de compliance? Acho que as empresas já passaram dessa fase, que agora não, a gente entende que tendo a lei, não tendo a lei, é bom ter. Elas conseguem enxergar os benefícios? Quero crer que sim. Já tentando falar no nome das empresas, mas... porque pensar que eu estou fazendo uma coisa porque a lei me pede, ok, para talvez dar o kick-off, né? Mas hoje, é que elas têm outra visão já dos programas. Eu quero crer que sim, porque começa a ficar um pouco orgânico, sabe? É como um medicamento novo que você coloca no corpo, né? No início pode doer ou você ter algum efeito, sim, sabe, de repulsa, será que faz sentido e tal? Mas depois o organismo, em tese, começa a permear nas veias. Sim, sim. E eu, como sou apaixonada por compliance, eu quero crer que a sementinha que a gente coloca, ou essa loçãozinha que a gente coloca nas nossas organizações, elas começam a percorrer nas veias. Então, e de uma forma muito positiva, contaminar as pessoas positivamente para que o compliance seja meio que orgânico. Então, eu penso que mesmo se um dia as empresas cessem os programas de compliance, como estão fazendo algumas aí relacionadas a D&I, que seja tão orgânico. Sim. Que tudo bem não ter programa, tudo bem não ter a área de compliance, desde que a empresa siga políticas e procedimentos e que tenha como valor mesmo, prático, não aquele que está lá na parede, não, né? A gente fica um pouco em ser pessimista e assim, o que vai acontecer com os programas de compliance, mas talvez isso já esteja incorporado, então talvez tudo bem, ou no otimista no sentido de também, eventualmente, o programa, a figura do compliance officer pode sumir porque já está tão orgânico dentro da empresa Quero crer. Que aí ele vai exercer outras funções, etc. Mas e como que você vê também essa percepção que o mercado tem dos compliance officers? Porque por muito tempo também era uma questão assim, é a polícia da empresa. Não dá pra falar nenhuma besteira na frente deles, não dá pra ter nenhum deslize. E não dá mesmo. Mas acho que as empresas passaram a entender que cumprir as regras não é só a equipe de compliance tem que cumprir, é todo mundo, né? E que o compliance também faz muitas vezes esse exercício de criatividade de explicar para o resto da empresa e do corpo ali de empregados e colaboradores o porquê da importância daquilo, né? Então, é isso que eu também penso, assim, a partir do momento em que todo mundo internalizar o porquê de uma política de conduta, o porquê que é importante todo mundo estar conscientizado sobre não realizar nenhum tipo de assédio dentro da empresa, nenhum tipo de discriminação, aí realmente o compliance pode fechar a portinha e ir embora, deu tudo certo. Mas você ainda acha que outras áreas da empresa ainda olham para a área de compliance como, puxa, é a área que vem cessar aí o meu trabalho ou engessar o meu negócio? Eu acho que lá no início, Chantal, porque de novo era o corpo estranho que veio aqui, eu sempre fiz assim, e como assim você tá me dizendo que não é para eu fazer assim, né? Tem uma própria defesa das pessoas de fazer a manutenção de como elas estão acostumadas, claro.
Independente, isso não necessariamente ser má fé, mas é só porque, poxa, tava tudo tão bem, confortável, lá vem você, né? Lá vem a chata do compliance. Mas, de fato, uma coisa que eu sempre falo, compliance é para ser chato mesmo, porque senão eu seria happiness, né? Chief Officer, não era isso? Chamar a pessoa pro bar. Mas não é para ser. É para efetivamente conseguir dar as ferramentas para os nossos colegas para que a vida dele seja mais fácil, para que ele não seja pego em não caia em nenhuma armadilha, de que dê segurança. E quando a partir do momento que o Compliance Officer consegue fazer essa comunicação para os nossos stakeholders, dizendo, bom, o que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para você. Exatamente. É assim, eu tô te evitando, colega, que você tem um probleminha daqui pra frente. Então, o que eu fazia, a minha tática, que eu faço até hoje, é falando um pouco como advogada lá do passado, falando, olha, a pior coisa que pode acontecer é isso, tá? Então, esse fornecedor que você tem alguma expectativa em contratar, pode pá. Ok? Sim. Como é que a gente volta e organiza para que a sua pastinha você consiga garantir que você fez o máximo de diligência possível, né? Então, de novo, a gente tem que dar um pouco de fluidez e, por exemplo, o pessoal de controles internos, que eu também tive esse chapéu, controles internos desenha controle, mas tem que deixar fluir, né? Sim. E como os controles têm que mais ser eficientes, não adianta controle que não faz sentido, ou controle que estaciona na política, que não é eficiente, que não é eficaz, para fazer a gestão do risco adequada. E deixar as pessoas trabalharem. Não é barrar, né? Não. Tentar controlar de alguma maneira. E a gente não controla, né? Vamos dizer? Sempre tem maneiras inovadoras ali de escapar do controle. E tem uma coisa, desculpa se ia mudar de assunto, mas uma coisa que eu também aprendi nessa minha jornada de compliance é que a responsabilidade do compliance officer, né? Quando um profissional, eu dou muita mentoria para jovens compliance officers, eu já tive muita troca com outros colegas, que nós temos, né, um pouco, a gente quer carregar nas nossas costas, por isso que a gente fica doente, a responsabilidade da gestão do risco. Então, poxa, se der errado, foi o compliance officer que não viu. Né? Se algo sai do controle, foi o compliance officer que não viu. O compliance officer tem que se desapegar disso e empoderar o dono do risco em fazer a gestão do risco. Então, vai falar, meu colega, eu estou te ajudando a gerenciar o teu risco. A partir do momento que o compliance officer tem essa comunicação de que eu estou aqui para te ajudar a gerenciar o teu risco, porque não está na minha conta. A minha conta é estruturar, te ajudar a desenhar e garantir que você está conseguindo fazer. Que você está conseguindo fazer, mas tem que fazer, Chantal, é o dono do risco, né? Risk owner. Não, exatamente. Por isso que eu digo que não é só a equipe de compliance que tem que cuidar da integridade da empresa. Não. Cada pessoa que está lá está falando em nome da empresa, então pode manchar, digamos assim, a reputação da empresa ou fazer algo em desacordo com as políticas da empresa. Concordo 100%. Então, a gente já falou um pouquinho de compliance, de gestão de risco, mas eu sei que você também tem outro chapéu, ou já teve, ou explica pra gente aqui, de investigação de denúncias. E eu tenho uma enorme curiosidade dessa área, porque assim, nunca nem cheguei perto de trabalhar com isso. E como que é, assim, ter que fazer esse trabalho de realmente receber uma denúncia, a empresa internamente ir atrás das informações, você tem que ser um pouco psicólogo, ou você tem que se colocar no lugar da pessoa que fez a denúncia, ou da pessoa que é denunciante, você tem que entender de todo o business. Como é que se prepara para essa função? Legal. A minha carreira em compliance começou com as investigações, né? Ali, Lava Jato, passei por Big Four, então, e tenho certificações internacionais aqui de investigações forenses. E nos últimos anos, de fato, é o que eu tenho feito de forma bastante cotidiana, a avaliação de denúncia. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é o canal de denúncia, né? Sim. Que é a principal ferramenta. Sim. O que eu vejo, percebo, que as empresas, elas implementam um canal. E largam lá, né? Colocou de pé. Então, eu falo muito, né? O canal de denúncias é uma porta que não dá. Se você abrir, você não consegue mais fechar. E você tem que... Quando abriu, todo mundo que entra, você tem que tratar de todo mundo que entrou, né? Um canal de denúncia ineficiente é aquele que eu implemento, coloco o número lá em todas as minhas comunicações internas
E todo mundo que se conecta ou que quer confiar no canal é completamente desassistido. Uhum. Então, o canal de denúncias tem que ser uma ferramenta muito bem estruturada em termos de governança, com um time com bastante competência para fazer análise dessas denúncias e um time bastante independente, né? Porque se houver qualquer risco de retaliação, Sim. e que não é remota essa situação que eu estou falando, quer dizer, o canal de denúncia, além de ele não ter credibilidade, ele é completamente ineficiente e tem um sentido inverso, nefasto, ainda pior, né? Desincentivo. Claro, né? Então, o canal de denúncia, primeiro essa estruturação do canal de denúncia, da governança, de quem recebe, como se trata, e gestão efetiva de separação de poderes ali, né? Separação, segregação de função, para que a gente consiga, no máximo possível, fazer a proteção do denunciante. Para mim, isso número 1 e o chave. Bom, uma vez que chegou e eu tenho essa denúncia para tratar, nós que somos apuradores, a gente não pode se colocar no lugar do denunciante. Né? Quanto mais isento nós formos, melhor é para todos, né? Porque a denúncia, ela tem dois lados, o denunciante e o denunciado. E não cabe a nós, né, fazer qualquer julgamento de valor antes da apuração dos fatos. Tá. E é factual, né? Então, assim, a pessoa pode estar chorando horrores, é factual. A gente precisa trabalhar com fatos para tentar ser o mais justo e o honesto possível, né? Então, factual, buscar detalhes. Eu sei que a gente tem bastante desafio nos casos de assédio, né? Eu ia te perguntar isso também. O que tem que ter numa denúncia De assédio. para ela conseguir ser investigada até começar a ser investigada? Eu imagino que às vezes tem denúncia que falta materialidade, ou o que é materialidade, ou o que é prova. No caso de assédio, tanto moral quanto sexual, é muito difícil você constituir o assédio, né? No caso de racismo, é muito difícil, né? Num caso de assédio sexual, você é mulher, talvez você compactue comigo dessa experiência, mas assim, nem tudo a gente consegue comprovar que foi assédio sexual. Né? Foi um olhar, foi uma fala que você não gravou, você não filmou, você não tem um papel, não é uma mensagem no WhatsApp, você não tem materialidade, mas você tem fatos e narrativa. E essas narrativas, elas podem ser confrontadas e, obviamente, dentro de um teor ali, de um limite de tolerância das nossas organizações, ainda que não se dê assédio moral ou sexual, sempre a gente fica livre para dar crédito ou, né, pro que está sendo dito. Nos casos de assédio moral, principalmente, numa conclusão tem motivos para aquela pessoa que fez a denúncia estar fazendo algum tipo de retaliação ao denunciado ou à denunciada? Esse talvez seja uma das coisas para serem observadas, se não tem motivo de ser uma represália, entende? Uma perseguição. Se não tem, a narrativa do denunciante sempre é muito importante, sempre levada muito em conta. É como se o denunciante tivesse ali uma presunção de boa-fé, como a gente fala no direito. Exato. Mas é isso, né? Porque eu acho que, não sei se no Brasil, eu acho que a grande maioria das empresas no Brasil já tem canal de denúncia, já entendeu que é uma ferramenta importante para ter, mas eu tenho dúvida em como elas estão lidando com essa questão de investigação. Eu tenho a percepção de que a maioria das empresas, obviamente falando das grandes, né, que tem recursos para isso, terceirizam essa investigação, mas também isso não quer dizer que vai ser boa por ser terceirizada. Depende das situações. As situações mais complexas ou que as pessoas, né, internas podem ter algum tipo de viés ou ter algum tipo de conflito, ou que você precisa garantir, por exemplo, empresa de capital aberto, que você tomou uma diligência de forma imparcial, independente, é importante terceirizar. Para uma pessoa fora conseguir conduzir ali de forma muito distante e sem vieses, né? De forma muito independente, os procedimentos. E aí são os procedimentos de investigação forense, né? Então, fazer ali toda a vinculação das provas, ter certeza de que a materialidade das provas, elas são legais, né? Obtidas de forma correta, ter a cadeia, né? De sistemas, enfim, então
seguir um procedimento forense para algum tipo de investigação é muito bem-vindo. É muito bem visto pelo mercado, é muito bem visto pelo investidor, né? Pelos stakeholders, quando tem um terceiro. Mas empresas conseguem, de forma bastante correta, conduzir investigações dentro de casa, mas com times que tenham competência, que mantenham isso que eu falei, né? Autonomia, independência e, principalmente, que não tenham esses vieses. A partir do momento que a gente tem algum tipo de viés, a gente tem que dar, a mesma área de compliance tem que se dar por conflitada e pedir um apoio externo. Exatamente. É isso que eu imagino, que uma empresa média, pequena ou média, que saiba quem é a pessoa que cuida do canal, digamos assim, que está recebendo as denúncias, poxa, estar nessa posição dentro de uma empresa deve ser super complicado, né? Porque, assim, o que eu escuto, o que eu falo, o que eu pergunto, como eu acesso as pessoas, porque também é muito importante, acho que você sabe melhor do que ninguém, explicar que, imagino que uma denúncia ela é recebida, mas depois tem toda uma parte de entrevistas, assim, né? Então, essa pessoa vai ter que conversar com o denunciante, denunciado, talvez testemunhas. Então, é um processo também que não é banal, né? Acho que as denúncias são algo muito sério e tem que realmente ir atrás de tudo o que aconteceu para entender quais que vão ser as consequências, né? Exato. Mas se você é aquela pessoa que as pessoas na empresa sabem que é você que faz tudo isso, deve ser bem complexo, assim. Eu não sei como que esses profissionais se preparam também para assumir essas posições, o que eles estudam, se tem mais a ver com isso que você falou, investigação forense, um estudo em relação a isso, se tem a ver com psicologia, não sei nem como começa, assim. Importante, você está falando de psicologia, isso sim é muito importante ter nessa acolhida inicial, né? Quando o denunciante está em sofrimento, ou qualquer um que esteja em sofrimento, na verdade, mas um denunciante, no caso do canal, é importante ter esse momento de acolhida. Então, nos procedimentos que eu já desenhei, a primeira coisa quando um denunciante vem é acolher, ouvir, né, e ser empático, né, e depois, de forma muito concreta, conseguir conduzir as apurações, mas, de novo, de forma muito isenta, a despeito do acolhimento que você... acolher uma coisa é uma coisa, isso, né? do acolhimento que a gente possa ter feito antes. E acho que o que é muito importante, não sei qual que é a tua percepção, se você acha que no Brasil as pessoas estão usando o canal, passaram a confiar nos canais, porque acho que não é tão cultural aqui no Brasil as pessoas fazerem denúncias, né? Ou as pessoas serem aqueles cidadãos, assim, que vão atrás de seus direitos, ou tô vendo alguma coisa acontecendo errado na minha cidade, vou procurar a prefeitura para falar, ou dentro de uma empresa a mesma coisa, né? Então, às vezes, você pode ver aí um colega seu na empresa fazendo alguma coisa, mas, vou fingir que eu não vi, ou não vou me meter, isso vai causar problema para mim. Não sei se os brasileiros já criaram essa cultura de realmente fazer denúncias. E algo que pode incentivar também as pessoas a fazerem denúncias é que depois o canal ou a empresa que faz a investigação dê uma resposta para essa pessoa que fez a denúncia. No mínimo que seja assim, essa denúncia está sendo investigada ou essa denúncia não foi para frente por uma questão X, Y ou Z. Eu acho que como que a gente pode incentivar as pessoas a fazerem mais denúncias desde que sempre, né, que exista a veracidade dos fatos, etc. Sim. Você sabe que Brasil, a gente, perto dos outros países, a gente faz até bastante denúncia. Olha. Quando você vê os indicadores, assim, o brasileiro gostou do canal de denúncia. Gostou de ter o espaço para poder falar. E muito acontece também porque ainda os canais brasileiros, a maioria deles são denúncias anônimas. A gente consegue fazer isso de forma anônima, né? Então, é um lugar ali que eu posso falar. Muitas vezes são fatos, muitas vezes são percepções, e é que cabe às áreas de compliance e de investigação conseguirem fazer essa triagem, né? E o importante e aí é uma boa prática mesmo, que os canais de denúncia consigam ter esse protocolo. Então, a pessoa recebe o protocolo, por isso que é muito importante ter sistemas. Sim. Sabe, tem empresas porque que é anônimo, mas você tem que conseguir fazer a rastreabilidade depois, né? E depois, ao longo do processo, olha, acesse o seu protocolo para verificar o status. E pode ter, olha, está em andamento, foi concluído.
E a denúncia, quando ela é tratada, bem tratada, também é muito importante, uma coisa que a gente não falou, é da gestão de consequências, né? Sim. A gente precisa, a partir do momento que teve uma denúncia que foi trazida a cabo, que foi tratada, de fato fazer uma transformação ou fazer um uso adequado. Seja aplicar uma medida disciplinar no colaborador que tiver tido alguma falta corporativa, e que essas medidas elas podem, né, elas são graduais lá até pela própria CLT. Aplicar um treinamento, a partir do fato, conseguir fazer essa graduação de medida disciplinar, de medida de consequência. Isso é importante fazer. E mesmo passar recados, né? Então, assim, olha, tá tendo muitas denúncias na área tal e a gente não tá conseguindo identificar o que e quem. Eu tenho 3 denúncias da mesma área. Poxa, vamos fazer um treinamento sobre esse tema e para todo aquele time? E vamos monitorar, né? Então, a área de compliance tem que ficar muito atenta às denúncias que chegam, Chantal. E as áreas de governança também, né? Quando a gente passa em comitê de auditoria e conselho de administração, não dá para olhar o canal de denúncia só com os indicadores. Tem que dar uma olhada num nível abaixo, entender um pouco do que está sendo dito, o que está sendo falado, porque ali é o lugar onde nós demos espaço para as pessoas falarem. Quando a gente fala que as nossas empresas são abertas e que a gente dá espaço para falar, é também ouvir o canal de denúncia. E aí é onde eu acho também que o canal de denúncias não se liga só à equipe de compliance, mas também às políticas internas da empresa envolvendo assédio, discriminação, mas até uma questão de direitos humanos, né, de como que essas pessoas estão sendo tratadas dentro da empresa. Então, eu acho que o canal de denúncia, ele é muito relacionado a tema de compliance, né? É um termômetro. Mas ele também vai conseguir ali filtrar, pescar tudo que está acontecendo na empresa em outras questões. E aí, você acha também que essa questão de treinamento sobre assédios, discriminação, preconceitos dentro da empresa também tem que ficar com a equipe de compliance ou a equipe de governança? Como que você acha que é melhor funcionar dentro da empresa? Porque daí já também é uma acolhida, é uma parte que às vezes está mais próxima a RH, gestão de pessoas, código de conduta. Mas é muito importante quando você falou de ética e de integridade, a gente vê que a cobertura vai crescendo, né, por outros temas que também chegam no canal de denúncia, porque não é só, nossa, descobri um esquema de corrupção dentro da empresa, ou descobri uma fraude, são milhares de outras temáticas tratadas. Sim. Né? Tem as temáticas de gestão, tem temáticas de gestão abusiva, tem temáticas de assédio efetivo, e tem conflitos, e tem percepções também, com um nível que não seja totalmente infundados. Então, o canal ele é um termômetro do que as pessoas estão percebendo do lado de fora, né? Então, os temas aqui de assédio ou que fogem da área... acho que também a gente tem que, quando for fazer a recepção dessas denúncias e ouvir o denunciante, tentar entender e classificar se o que ele está reportando é um ato de gestão indevido, e aí é muito importante, fica numa linha muito tênue, né? O que é assédio e o que é uma gestão, é o jeito do meu chefe de fazer, da minha ela é assim, né? Não é? E aí isso é um tema, assim, de recursos humanos que tem que ser tratado, né? Quer dizer, é uma pessoa excelente, ela não falta com ética, mas ela tem ali um jeito inadequado de fazer a gestão dos seus colaboradores. A partir do momento que isso começa a passar do ponto, e por isso que é muito importante a gente estar muito atento, junto com recursos humanos, no que está acontecendo, porque se as nossas empresas permitem essas gestões abusivas, isso vira um assédio generalizado, né? Então, se a minha chefe faz isso comigo, eu me permito fazer isso com você, né? E aí cria esse ambiente bastante hostil. E vira um assédio. Então, é importante nós estarmos muito atentos quando a gente recebe essas denúncias e ter esse espaço de abertura de oitiva ativa, para que a gente consiga fazer cessar na hora. A mesma coisa com conflito de interesse ou uma corrupção privada. A pessoa pega aqui, ninguém tá vendo, né? Quando vê, levou tudo. A mesma coisa são as questões de comportamento. Eu tenho 2 filhos. E com criança é assim, você tem que, na hora que fez uma vez, não adianta mentir que não viu. Tem que falar na hora que parou, tem que fazer cessar, né? E fazer a correção. Então,
As áreas de compliance devem tratar, porque eles são bastante isentos, reportar para as áreas de recursos humanos, para a área de cultura, para quem for, para fazer a gestão do tema de forma a fazer cessar imediatamente, antes que vire um problema de compliance, porque vira. Sim. E em que momento essa equipe também de investigação e do canal de denúncia teria que acessar o jurídico? Acontece isso também? Não, foi verificado aqui que realmente foi um crime de racismo, um crime de corrupção, aí também envolve o jurídico? Sim, em absoluto. Sendo identificado um ilícito, né? Depois aí a gente tem que recorrer à justiça pública para tomada de decisão, porque as áreas da esfera da empresa vai para... Claro, as áreas de compliance, nós estamos aqui dentro de uma governança de uma esfera privada, né? Nós não temos competência nenhuma para fazer investigação de crime. Sim. O máximo que um relatório de investigação vai concluir é fulano teve uma conduta inadequada e relatar essas denúncias. Se isso é crime ou não é crime, isso é esfera pública, segue Código Penal, né? E aí, de fato, o jurídico sempre é acionado para acompanhar o colaborador ou quem for, as autoridades públicas, policiais, para instaurar um inquérito, registrar um boletim de ocorrência. Isso é esfera pública. Sim. Compliance não cuida de ilícito. Sim. Nós somos polícia, mas dentro de casa, né? Exatamente. Outras coisas que a gente sempre acessa o jurídico é numa esfera trabalhista, né? Então, chega uma denúncia grave, que eu preciso fazer ali uma suspensão do contrato de trabalho para que eu consiga fazer a condução das investigações de forma isenta, não ter a pessoa ali na mesa. A gente consegue fazer essa suspensão, né? Um afastamento administrativo, que a gente chama. As áreas trabalhistas normalmente nos apoiam nesse ponto para verificar. E a mesma coisa quando vai se aplicar a medida disciplinar, mesmo já em sede de comitê de ética, comitê de conduta, ou o que for, as áreas trabalhistas também do jurídico também normalmente participam no parecer ali, para ver qual é a adequação, né? Qual artigo da CLT vai ter o desligamento, e principalmente para verificar os aspectos trabalhistas. De repente o colaborador é um colaborador cipeiro, por exemplo, que só pode ser desligado mediante algumas circunstâncias, né? Então, o compliance e as áreas de investigação têm que entrar e trabalhar no limite legal. Sim. Por isso, os jurídicos, tanto criminal e trabalhista, são nossos grandes aliados. Porque acho que às vezes as pessoas confundem também. Se eu sou uma pessoa que vai fazer uma denúncia e eu acho que é um crime, eu procuro o canal de denúncias ou procuro uma delegacia, né? O que eu faço? Mas acho que a empresa também toma esses cuidados de fazer os encaminhamentos corretos também, né? Porque às vezes é as duas coisas. Às vezes a pessoa vai ter um desligamento, né? Que é esfera da empresa realizar, mas depois vai seguir com uma investigação independente também, né? E tem a esfera cívil, né? Sim, também. Quando tem colaboradores que tenham tido algum ato lesivo com as nossas organizações, tendo ali de forma forense, estruturada, o nível, né, da fraude que foi cometida numa esfera civil, a gente consegue também fazer a reversão e fazer a busca de reparação e recuperação de ativos. Super complexo. E Chantal, trabalhando com esses temas, assim, como que você acha, trabalhando muito e trabalhando com essas temáticas que eu acho super complexas? Se a gente voltar a falar do compliance agora, vai ficar até leve. Como que você trabalha e cuida da sua saúde mental, assim, quando você está trabalhando com essas pessoas ou está entendendo denúncias que às vezes podem ser muito pesadas, muito graves? Como que você se protege disso? E também já queria emendar numa outra pergunta, o que você faz nas suas horas livres, seus hobbies, para tentar aliviar um pouco dessa carga um pouco mais pesada, que é trabalhar também com investigações. Sim. Bom, eu sempre falo muito que a gente tem que manter a energia e a guarda alta, né? De novo, a gente tem e acho que é um pouco nosso, assim, né? Sou a super mulher e vou conseguir resolver os problemas do mundo, da empresa, do colega. Eu acho que é muito importante para qualquer profissional manter a sanidade mental nesse mundo complexo que estamos, e eu tento fazer isso diariamente. Tentar entender qual é o limite da minha ação, sabe? Porque nós não somos homens e mulheres, super mulheres, né? A gente tem um limite, então conseguir entender qual é o limite da nossa atuação
para não passar desse limite, né? Porque se a gente passa desse limite, a gente começa a entregar mais do que receber e aí começa a faltar. Sim. E conseguir identificar se estiver tendo algum tipo de anomalia e conseguir fazer cessar, de novo, fazer cessar, inclusive, uma violência que a gente possa estar fazendo com nós mesmos, lidando com temas tão complexos, né? Não nos deixar influenciar tanto por esses fatores externos. E até onde dá. E uma coisa que eu vivi pessoalmente, né, é você acreditar naquilo que você faz. Sim. Né? E muitas vezes a gente vai ter que tomar decisões difíceis em termos de carreira porque você deixa de acreditar naquilo, né? Como compliance officer, você tem que estar num lugar onde você sinta que você está sendo encoberta nesses temas, né? Que você não é uma carreira desbravada, única. Isso ajuda muito. E aí outra coisa é esporte, né, gente? Esporte salva, né? Tem dias que eu tô meio down, assim, eu preciso fazer uma aula de spinning. Então, em termos de esporte, nesses últimos 2 anos, principalmente, eu tenho feito bastante spinning. Que ali você pode gritar mesmo, suar. Super e aconselho. Pronto, agora eu posso fazer uma investigação tranquila. Spinning é muito bom, faço logo a aula cedinho ali das 6, 7 da manhã. À noite, de vez em quando, um yoga. E uma coisa que eu faço, que eu parei de fazer durante a minha gravidez, e depois que os meus filhos nasceram, eu fiquei com medo, e agora eu voltei faz 2 anos, é equitação. E isso, nisso, na minha carreira, me ajudou muito. Porque ter um cavalo, né, 700 quilos de um animal, às 7 da manhã, o bichinho acabou de acordar, você acabou de acordar, e você tem que aprender a domar um bicho, fazer saltos e gerenciar um animal que você não tem o controle. E é muito legal pra mim, pra gerenciamento de riscos. De riscos. Total. Lá você tá pensando tudo que o cavalo pode fazer. Quando ele vira a orelhinha, eu sei que algo não tá bem, que eu tenho que agir antes, que eu tenho que prever antes, né? Sim. Dá pra perceber. Você ficar atento aos sinais é muito bom. E, além disso, manter as rédeas curtas, pé no estribo. Sempre alerta. Sempre alerta. Então, é muito bom. É um pouco estressante. Esses dias eu levei um tombão, mas... Não, é perigoso, né? Mas também dizem que o cavalo é um animal muito espiritual, assim, né? É muito bom. A troca de energia com o animal eu faço às 7 da manhã, então eu vejo o sol... O mundo ainda tá brilhando. calmo. É muito lindo, muito bom. Que bom. E como que você concilia a sua carreira de mãe também com toda essa vida aí corporativa intensa e trabalhando e fazendo mentorias e fazendo podcasts e tudo mais, viagens? E outra pergunta também, como que você gerencia isso em casa? Se você já teve... que muitas mulheres têm culpa, síndrome de impostor, etc, etc. Mas também, como que você explica para os seus filhos o que você faz? Como você sai de casa, ó, mamãe tá indo fazer tal coisa. Porque eles Eles falam? Porque você falou que você não é super heroína, mas com certeza seus filhos te veem assim, né? Essa é uma responsabilidade, né? Bom, assim... Eu comecei a trabalhar muito pesado quando um tinha 2 anos e meio e outro 6 meses, né? Quando eu entrei numa posição de Chief Compliance Officer numa empresa paquidérmica. E, óbvio, eu queria que desse certo, então eu trabalhava loucamente. E eu fiz isso loucamente durante 4 anos, tá, Chantal? Então, não acho bonito o que eu fiz. Mas foi necessário pra mim e não sei como é que eles conviveram com isso. Mas eu achei interessante que quando eu tomei a decisão de sair e mudar um pouco do meu estilo de vida, porque eu também estava num ciclo vicioso que não estava fazendo bem para ninguém, eu paro o carro para buscar meu filho na escola, ele já tinha 6 anos de idade. Passou assim. E aí eu parei o carro para buscar lá às 4 da tarde, 5 da tarde, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E aí ele sai e fala: mamãe, você veio me buscar. Dali pra cá, obviamente, eu entendi que eu preciso ter mais tempo, né, para vê-los crescer e para também viver esses momentos que são muito importantes, né? Então, é legal que eu aprendi, tive a oportunidade de priorizar algumas coisas na minha vida,
De fato, tem horas que a carreira ela é avassaladora, e ainda mais antes da pandemia. Isso logo depois da pandemia mudou, porque agora a gente tem a possibilidade de trabalhar de home office, então eu vejo meus filhos com mais frequência. Mas antes, era das 7 às 9 da noite eu na rua. E nos finais de semana, obviamente, privilegiando eles. Mas agora eu convivo com os meus filhos. E uma coisa engraçada, há uns anos atrás, ele desenhou, pequenininho, desenhou um foguete e a mamãe estava dirigindo o foguete. E eu tenho muita sorte também, Xande, de ter uma estrutura familiar. Sim. Meu marido é muito parceiro, então tem uma estrutura familiar, né, de família mesmo, de um segurar o outro. Então isso ajuda absolutamente muito a gente conseguir girar todos os pratos. Eu sou muito feliz em trabalhar, né? Como mulher, acho que isso é importante eu estar trabalhando. E o que eu faço, sendo mãe de 2 meninos, é a minha responsabilidade também fazer com que os meus filhos sejam homens da próxima geração que estejam acostumados, então, a ver a mulher dirigindo um foguete, a mamãe dirigindo um carro, a mamãe... Em cima de um cavalo. Dona de si, dona dela. Então, eu faço isso por mim, para mim, mas certamente para as próximas gerações. De homens, inclusive, que estão vindo por aí. Então, você faz eles entenderem não só o que a mamãe faz, que é o que é compliance, mas também que é isso, que a mulher tem a sua independência, o seu trabalho, é feliz com isso, e não é menos mãe, nem mais mãe, nem nada nesse sentido, né? Isso é bom. E você não comentou que jogamos futebol também nas horas vagas, né? Você viu? Uma vez por ano, você tem? Uma vez por ano, a gente finge que joga futebol também. Mas é um momento bacana, né? De reunir também compliance officers, né, no jogo pela integridade. Eu trabalho bastante, Chantal, com compliance no esporte, né? Então, faço parte aí de muitos grupos de governança no esporte. O esporte é disseminador, né, de tudo, né? Desde criancinha, a gente se une por causa do esporte. O esporte, ele é democrático, né? Então o esporte é um caminho bem legal para a gente colocar ali educação de ética, integridade. E dá para fazer muitas analogias, né? De time, regras, né? Isso. Porque regras, por exemplo, num jogo de futebol, como se fosse ali deu uma dividida comigo, senhora. Né, as políticas, né? De uma empresa, o time, que todo mundo tem que se ajudar. É isso. E é isso, né? Então, eu queria que você falasse, já que a gente entrou nesse assunto do esporte, um pouquinho da sua atuação como mentora do SIGA, Sports Integrity Global Alliance. Como é que foi? Porque também estou me aventurando aí nessa posição de mentora do SIGA Women. Muito bom. É isso, a gente conseguir trabalhar por meio do esporte para o desenvolvimento pessoal das pessoas, profissional e pessoal, né? Então, esses momentos de troca singelas, né, Chantal, que a gente consegue falar olhando no olho e ajudar os nossos pares ou ajudar os nossos colegas nas eventuais dificuldades que eles tenham, é muito importante. Essa rede de apoio é muito importante, né? E eu sou uma feminista, assim, apaixonada. E entenda, a mulher é feminista, é aquela que busca equidade de oportunidades. Né? Eu não quero ser melhor que um homem, eu quero que nossas meninas, nossas mulheres tenham as mesmas oportunidades que os homens. Para mim, tenho muita honra em apoiar outras mulheres nesse crescimento, nessa jornada, nesse desenvolvimento de autoestima, nessa preparação, estratégia de carreira, né? Eu tenho um grupo que eu cuido também, que se chama Butterfly, I Believe You Can Fly. Que legal. Que eu também ajudo meninas que estão aí galgando cargos mais altos de liderança e tal, para se prepararem, né? Para a gente se organizar e estarmos juntas aí num grande universo do bem e de crescimento. Que bacana. Então, falando com meninos, né, com seus filhos, falando com meninas também nesses programas de mentoria, acho que isso é essencial. Essa é uma das coisas mais bonitas, as pessoas que têm conhecimento. Então, você, de uma forma, né, teve o privilégio de estudar fora, de estar em universidades incríveis, mas, assim, você não retém tudo que você aprendeu para você compartilha, né? Então, acho que isso é uma das coisas mais bonitas também.
E é isso, queria encerrar aqui, Chantal, te agradecendo muito a sua participação Obrigada. aqui no nosso videocast de hoje, dizer que para mim era uma honra quando eu era confundida com a Chantal Pilet, que as pessoas achavam que estavam falando com a Chantal Pilet, eu falei, nossa, gente, mas eu ganhei a vida, né? Porque como assim estou à altura ali da minha colega Chantal, e aí acho que a gente também, quando se conheceu, a gente nem se conhece há tanto tempo, mas a gente se aproximou bastante rápido, porque a gente tem aí objetivos comuns, muitas coisas em comum. Muitas coisas em comum. E vamos seguir aí trabalhando juntas aí nessa área de compliance, de investigação, falando cada vez mais de integridade também, de ética, mentorias. E obrigada mesmo pelo teu tempo de estar aqui. É um prazer imenso ter participado. A gente gostou muito comigo. E a gente continua aí com as parcerias para os próximos projetos aqui do Pacto. Obrigada. Prazer imenso. Tchau, tchau. Obrigada.